Seja bem-vinda à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã. Eu tô aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé dentro do seu coração. Para a gente começar o nosso dia juntos aqui orando, lendo a palavra, crescendo. E que bom que você está aqui hoje, que bênção estar com você aqui hoje, que alegria estar com você aqui hoje, começando esse dia aí da melhor maneira. Que a presença de Deus possa encher aí a sua casa, que a presença de Deus possa encher todo lugar onde você está. O seu dia de trabalho hoje seja uma bênção, que a sua família seja muito abençoada, que a graça de Deus seja derramada sobre você intensamente, que a presença do Espírito Santo venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês, muito bom para a gente estar aqui. Eu fico muito feliz de ver o rostinho de vocês aqui entrando no devocional e a gente podendo compartilhar juntos aqui o nosso amor por Jesus e nosso amor pela palavra. Bom dia, família! Bom dia! Vai entrando aí dando um bom dia. Bom, eu disse para vocês que nesses dias nós vamos estar recebendo alguns amigos, alguns companheiros aí de ministérios, alguns pastores. Eu tenho feito alguns convites e trazendo algumas pessoas para compartilhar com a gente nesse tempo aqui devocional. Então, nem todos os dias, mas vários dias desses próximas semanas, você vai ver aqui junto com a gente alguns pastores. Hoje nós vamos receber a presença aqui do pastor Danilo de Jesus, pastor da nossa igreja aqui em Ubiratã, cidade de Ubiratã. Então eu já vou pedir para você fazer o seguinte, primeira coisa, você já compartilhar esse devocional aqui com o máximo de pessoas possíveis, já fazer o compartilhamento. Segundo, sempre esteja antenado aqui ao que Deus está falando no seu coração, pedindo a graça dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vou fazer o convite aqui para o pastor Danilo. Eu dei liberdade para do dia do devocional ou alguma outra mensagem que Deus está colocando no coração deles. Então, nesses próximos dias, nós vamos estar nessa dependência aí também do Espírito Santo que o Senhor quer ministrar as nossas vidas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Danilo. Tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo certinho aí? Tô te ouvindo certinho, graças a Deus. E aí? Glória a Deus. Eu não tô vendo o senhor, tô te ouvindo, mas eu não sei por que eu não tô vendo. Mas eu acho que Tô te vendo. Você tá me vendo na tela aí? eu não tô vendo o senhor, mas tá tudo. Você não tá perdendo nada, fica tranquilo. Não, está tudo certo aí na live, tá ótimo. Então tá bom. Pessoal, muito bem, nós vamos ter um momento de oração e aí já vou apresentar para vocês o pastor Danilo, já vou passar a palavra para ele, mas antes queria que você, junto comigo, orasse, clamasse a Deus, por um derramar do Espírito sobre a nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos agora a nossa vida, o nosso dia, agradecendo ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer nesse dia. Eu quero declarar sobre esse dia palavras proféticas vindo do céu sobre as nossas vidas. Quero abençoar agora a vida das pessoas que estão aqui com a gente. Quero abençoar cada família, abençoar, Senhor Deus, cada mãe, cada pai. Que a tua palavra seja viva no nosso coração, gere muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Querido, o pastor Danilo é um grande amigo, mora aqui, vizinho aqui na cidade vizinha, Ubiratã. Pastor também da Igreja Metodista, nosso parceiro aí de ministério. E uma benção, e hoje você vai ter o privilégio de estar sendo ministrado aí pela vida dele também, nessa manhã, em nome de Jesus. Pastor Danilo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, te use grandemente. Vou deixar o recadinho aqui para o pessoal que está chegando, chegando, já compartilha
e escreve nos comentários aí, Jesus, tá bom? Fica à vontade, pastor. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e a paz. Bom dia, família 659. E, pastor, a alegria, a honra é minha de poder participar desse momento com vocês, que acontecem todos os dias, há vários anos. 4 anos, pastor? Por aí, né? De família 659. Já está completando 4 anos. 4 anos. Então, é uma alegria poder compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração para poder abençoar o seu dia, para fazer com que o seu dia seja cheio da presença do Senhor, da bondade dEle, para que o seu dia seja um bom dia. Tenho certeza que você entra na live, que você busca o Senhor de manhã para você se alimentar espiritualmente, para que você conheça mais o Senhor, para que Ele toque a sua vida, para que Ele te abençoe. Mas se a gente pudesse resumir tudo que a gente espera de um dia, é que ele seja um bom dia. E eu quero, de forma muito simples e muito breve, compartilhar com vocês como termos, de fato, um bom dia. Como assim, pastor? Eu gosto de olhar para a Bíblia e encontrar nela respostas para as circunstâncias mais simples e comuns do dia a dia. Eu sei que há dentro de nós um anseio pelo extraordinário de Deus. Há dentro dos nossos corações. Quem nunca sonhou em ser usado por Deus para orar e curar uma pessoa? Quem nunca sonhou em desfrutar de inúmeros e diversos dons do Espírito? Quem nunca sonhou em ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, algo para contar para os filhos, para os netos? Há algo dentro de nós que anseia pelo extraordinário de Deus. Mas nós precisamos encontrar em Deus o ordinário. Se eu e você quisermos ter um bom dia, todos os dias, nós precisamos encontrar o Deus do ordinário. O Deus que nos dá respostas para as demandas diárias da vida, para o nosso cotidiano. Então, esse Deus que sim opera extraordinariamente, ele quer operar no ordinário das nossas vidas. Um dia ou outro do ano nós podemos e vamos ter uma experiência sobrenatural, extraordinária, mas nós devemos viver as experiências ordinárias com o Senhor no nosso dia a dia. E a Bíblia tem respostas extraordinárias e também respostas ordinárias, aquelas que acontecem dia após dia, para que a gente tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença, um dia que seja bom, um bom dia. E eu acho que o melhor livro de conselhos que a palavra do Senhor contém e nos traz, talvez você concorde comigo, é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios que é altamente estudado e por conter tanta sabedoria, não só por nós cristãos, mas pelo mundo. Tenho certeza que você já viu gente de fora da nossa bolha, entre aspas, falando sobre Provérbios, recomendando o livro de Provérbios. Inclusive, tem um grande influenciador do meio de finanças que começou a ter uma experiência com Deus, estudando o livro de Provérbios para que ele prosperasse ainda mais. Então, o livro de Provérbios traz consigo inúmeros conselhos para todas as áreas da nossa vida. E hoje eu quero tirar dele 4 conselhos ordinários para que não só hoje a gente tenha um bom dia, mas para que a gente tenha um bom dia em todos os nossos dias. Salomão, o homem mais sábio e mais rico de toda a história, traz com a sua sabedoria conselhos práticos e ordinários para que o meu e o seu dia não seja um mero dia, mas seja um dia excelente, um bom dia. Porque através da nossa fé, através da nossa devoção, nós fazemos com que o nosso dia seja leve, seja sábio e seja frutífero. Primeiro conselho de Salomão, à luz de Provérbios, é que o nosso dia, para que ele seja um bom dia, ele precisa começar com sabedoria e com temor do Senhor. Provérbios de número 9, versículo 10, o texto diz bem assim: o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Eu e você devemos começar o nosso dia com temor do Senhor. E esse temor nós sabemos muito bem que não é medo, é respeito, é reverência, é consciência da presença do nosso Deus. O temor do Senhor é prioridade a Deus. Eu gosto de pensar como que era antigamente. Antigamente as pessoas tinham um cuidado muito maior pela fé. E eu quero ilustrar isso com vocês de acordo com o meu testemunho e a minha vivência no meu relacionamento com Deus. Antes, eu via Deus como um homem mau, com cabelos e barbas brancas, esperando apenas um erro para me punir. Eu tinha medo de Deus. Essa era a vivência que eu tinha. Após eu conhecer o Deus, não que pune, mas um Deus que alcança, um Deus que transforma, um Deus que regenera, um Deus que salva. Uma vez que eu tive acesso à graça, eu deixei de ter medo de Deus e eu passei a ter amor por Ele, devoção por Ele. Eu entreguei a minha vida a Ele. Então, de uma pessoa que tinha medo, eu passei a ser uma pessoa que tem amor. O que acontece com isso? Nós temos muito mais facilidade em honrar, em temer aqueles que nós temos medo do que aqueles que nós amamos. Então, durante muito tempo, na história, as pessoas tinham um zelo, um temor pelo Senhor muito grande, talvez motivados pelo medo, mas o temor era de fato excelente. Hoje em dia, como muitos de nós temos acesso à graça, ao amor, como muitos de nós temos acesso à redenção, como muitos de nós nos aproximamos do Pai, não por medo, mas por amor, perdemos a reverência ao Senhor. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos temer a Deus, mas eu estou aqui dizendo que o nosso amor deve levar com que a gente tenha uma reverência total a Deus. Se eu e você queremos ter um bom dia todos os dias, nós precisamos temer ao Senhor. Pastor, como temer a Ele? Dando a Ele o seu devido lugar. Pastor, como temer a Ele? Dando a Ele a sua devida reverência. Pastor, como temer a Ele? Priorizando a Ele. Eu tenho comigo que uma das primeiras e principais maneiras de temer ao Senhor, de colocá-lo em seu devido lugar, é priorizá-lo. Quem é prioridade do nosso dia? Aí sim eu estou dizendo quem de fato eu temo, quem de fato é importante para mim. Tenho certeza que você vai concordar comigo que uma das coisas, se não a coisa mais valiosa que nós temos hoje em dia, é o nosso tempo. Tudo aquilo que nós investimos tempo é porque é importante para nós. Então, se eu temo ao Senhor da maneira que eu deveria temê-lo, se eu honro a Ele da maneira que eu deveria honrá-lo, um bom termômetro para saber isso é em qual momento do dia eu me aproximo dele. O que eu faço quando eu acordo, abro os meus olhos, qual que é a minha primeira atitude? Para que eu tenha um bom dia, antes de abrir o meu celular ou antes de enfrentar os desafios, eu preciso abrir o meu coração para Deus. Se eu e você queremos ter um bom dia, nós precisamos temer ao Senhor. Segundo o conselho de Salomão, para termos um bom dia, nós devemos usar as palavras com propósito e com sabedoria. Provérbios 15, versículo 1, Salomão diz bem assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. As palavras que eu e você utilizamos, tanto pela manhã quanto durante o longo do nosso dia, vai definir o tom do dia que nós vamos ter. Então, qual que é o conselho de Salomão para nós? Que a gente fale com graça,
que a nossa palavra, que as nossas palavras, perdão, edifique as outras pessoas, que nós devemos evitar reclamações, que nós devemos evitar reações impulsivas, nós devemos falar menos com raiva e mais com graça. Nós precisamos pensar mais nas nossas palavras, porque palavras bem pensadas mantêm a paz. O conselho de Salomão é o seguinte: diante de qualquer momento, tenha nos seus lábios palavras brandas, palavras de paz, porque essas palavras vão propagar a paz. Agora, se você tiver na sua boca, dos seus lábios, uma palavra dura, com certeza a ira será suscitada e provocada. Então, às vezes, o maior culpado de termos um dia ruim, um mau dia, somos nós mesmos. As palavras que saem da nossa boca. A Bíblia nos ensina que sai da nossa boca, que a palavra que sai da nossa boca, perdão, tem poder para a vida e para a morte, poder para a bênção, poder para a maldição. Então cabe a reflexão, quais são as primeiras palavras que saem da nossa boca, quando toca o nosso despertador? Será que a primeira palavra que sai da nossa boca, o primeiro sentimento que toma conta do nosso coração é: ah, eu não acredito, esse despertador já tocou, que droga, eu queria só mais 30 minutinhos, 5 minutinhos? Ou será que a palavra que sai da nossa boca, o sentimento que toma conta do nosso coração é: graças a Deus, o despertador tocou, mais um dia que o Senhor me dá o privilégio de viver. Graças a Deus o despertador tocou, tem um celular para me acordar. Graças a Deus o despertador tocou, eu estou vivo para ouvir. Qual que é a primeira palavra que sai da nossa boca? Ou então quando acordamos com a nossa família, os nossos filhos, eu tenho um filho de 2 anos, e quando eu chego em casa cedinho, quando ele acorda, ele sempre me chama, e ele deu de me chamar pelo nome, Danilo, eu vou no berço para pegar ele, e ele me chama, mas quando eu chego no berço, ele não me quer, ele quer a minha esposa. A gente está brincando que a gente está com um bebê adolescente em casa. Será que quando a gente se encontra talvez com o mau humor dos nossos filhos ou da nossa família dentro de casa, ao invés de ter uma palavra branda e dizer assim: ô Vicente, calma, eu estou aqui, vou te pegar, a gente pega e fala assim: Vicente, você não estava me chamando? Por que você me chamou se você agora quer a sua mãe? Vamos pensar muito bem como nós reagimos diante das primeiras palavras que nós recebemos no nosso dia. Você quer ter um bom dia? Primeiro, comece com o temor do Senhor. Segundo, use as suas palavras com sabedoria e com propósito. A maneira que eu e você usamos as nossas palavras vão definir como serão os nossos dias, como será o nosso dia de hoje. Então talvez você vai sair daqui, né? Você, a hora que terminar a live, você vai para o seu trabalho e tem uma reunião muito importante hoje. Pense como você vai reagir diante daquilo que você vai escutar. Talvez você hoje tenha que ter uma conversa muito séria com alguém da sua casa. Pense muito bem nas palavras que você vai usar, porque as suas palavras ou vão trazer paz ou vão trazer ira. Para que a gente tenha um bom dia, use as palavras com propósito e com sabedoria. Terceiro conselho de Salomão: para que nós tenhamos um bom dia, administre bem o seu tempo e o seu esforço. Provérbios 6,6, Salomão usa a alegoria já conhecida da formiga. Ele diz bem assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio. Salomão aponta para a formiga e diz assim: se você é preguiçoso, vai e aprenda com a formiga. Considere os caminhos dela e seja sábio. Aprenda com ela. Eu sei que é uma frase de coach, mas eu vou usar aqui, porque traz consigo sabedoria e de certa forma, a verdade. Um bom dia, nós devemos não tê-lo
mas construí-lo, fazê-lo. Nós precisamos administrar muito bem o nosso tempo e o nosso esforço. Não tem como querermos ter um bom dia sendo preguiçosos, não cuidando, não zelando dele, não fazendo com que ele seja. Um bom dia, ele é fruto de um coração organizado, não de um coração preguiçoso, não de um coração disperso. Nós precisamos trabalhar com foco e com diligência para que Deus nos abençoe, para que Deus estenda suas mãos sobre nós. Nós não podemos clamar que o Senhor abençoe o nosso dia, para que Deus abençoe e prospere as obras das nossas mãos, se as nossas mãos não fazem muitas coisas. Então eu e você precisamos aproveitar o maior dom que Deus nos dá, que é o dom da vida, o dom do dia. Às vezes, de manhã, na nossa primeira oração, a gente pede ao Senhor muitas coisas, mas esquece de agradecer por aquilo que de maior Ele poderia nos dar, que é a vida, que é o privilégio de termos mais um dia de vida. Então, se a vida, mais um dia de vida, é o maior presente, o maior dom que Deus poderia ter nos dado, o que nós estamos fazendo com ele? Então, é nossa responsabilidade, sim, o nosso dia ser bom ou não. Então, administre bem o seu tempo. Pense bem o que você tem feito com o dia que Deus tem te dado. Como você tem remido o tempo. Como você tem aproveitado as horas do dia que Deus tem te dado. Quanto tempo você trabalha. Quanto tempo você passa com a sua família. Quanto tempo você tem com o Senhor, você busca Ele. Quanto tempo você cuida da sua saúde, você se exercita, você faz uma atividade física. Quanto tempo você utiliza com lazer para se distrair, talvez assistindo alguma coisa. O segredo de um bom dia também está em saber remir o tempo e distribuir as nossas horas com as nossas responsabilidades. Não tem como nós termos um bom dia jogados no sofá da sala o dia inteiro. Eu não estou dizendo aqui, é óbvio, que você não pode ter um dia de descanso. Não só pode, como deve. A gente deve descansar. Devemos ter um dia descansando. O famoso dia off. Mas tem tempo para todas as coisas. Eu e você precisamos vencer a preguiça, vencer o comodismo, vencer a procrastinação. O quão procrastinadores eu e você somos. Se nós não tirarmos as coisas do papel, não tem como vivermos os planos novos que Deus tem para nós. Quer ter um bom dia? Administre bem o seu tempo e os seus esforços. Por último, mas não menos importante, para que tenhamos um bom dia, devemos ter e cultivar um coração grato e um coração alegre. Salomão, em Provérbios 15, versículo 13, diz bem assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. A alegria e o coração alegre, meu irmão, minha irmã, são escolhas. Não é um sentimento automático. A alegria e a gratidão nasce nos nossos corações através de uma decisão. Eles não vão ser gerados automaticamente. Tem situações que vão gerar felicidade em nós, tem situações que vão gerar um momento de gratidão em nós. Mas um dia alegre e um dia grato está muito mais relacionado à decisão do que a coisas que acontecem na nossa vida. Então decida ser alegre, decida ser grato, decida enfrentar as circunstâncias do seu dia com alegria e com gratidão. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que é amarga de coração. Talvez alguém que você trabalha todos os dias ao lado dela. E você sabe o quão difícil é estar com alguém amargo, ficar o dia inteiro ao lado de alguém triste, amargurado, carrancudo, bicudo. Não seja essa pessoa. Sabe por quê?
A alegria ela é uma força. Comece o dia agradecendo. Isso muda não só a sua vida, mas muda o ambiente à sua volta. Você sabe muito bem que uma pessoa bicuda, uma pessoa amargurada, triste, não só ela fica má, mas parece que o ambiente fica pesado. Um coração leve não aformoseia só o rosto, como nos aconselhou Salomão. Um coração leve melhora o nosso dia, melhora o nosso ambiente. Então, escolha a alegria. Pastor, mas as coisas estão tão difíceis. Escolha enfrentar as dificuldades com alegria. Temos um pastor amigo que ele é missionário na África, mais especificamente na Angola. E ele compartilhou conosco já várias vezes inúmeras dificuldades que aquele povo enfrenta. E você também não deve ser leigo quanto a isso. Você sabe dificuldade que muitas pessoas enfrentam na Angola e em inúmeros países da África e do mundo. Mas um testemunho do meu charado, o pastor Danilo, desse nosso amigo que é missionário na África, que independente das dificuldades, ele nunca viu aquele povo entristecido, ele nunca viu aquele povo para baixo, ele nunca viu aquele povo amargurado, muito pelo contrário, sempre com um sorriso no rosto, com alegria, com brincadeiras, com felicidade, por conta da situação da vida que eles têm, por conta da escolha, da cultura, que eu e você escolhamos a felicidade, a alegria, a gratidão, independente do que aconteça no nosso dia. Se cultivarmos um coração alegre e grato, teremos sim um bom dia. Então, se eu e você quisermos ter um bom dia, devemos temer ao Senhor e priorizá-lo. Devemos falar com sabedoria. Devemos trabalhar com zelo e cuidar do nosso tempo. E também devemos ter um coração grato e um coração alegre. O Senhor, Ele nos abençoa, mas cabe a nós também a responsabilidade de que para que o nosso dia seja, de fato, um bom dia. E antes de orar, passar a palavra para o pastor Fernando, eu quero compartilhar um último conselho de Salomão para abençoar o seu dia, para abençoar o nosso dia. Provérbios 16, versículo 3, ele nos diz bem assim: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu acabei de ver que tem uma senhora pediu oração por uma cirurgia. Talvez você tenha uma cirurgia hoje, uma consulta, um exame, uma entrevista de trabalho, talvez uma ação na justiça, talvez uma conversa muito importante, uma reunião, enfim. Seja qual for a sua demanda do dia, confia essa demanda, confia seu compromisso no Senhor. Entregue nas mãos dele, porque ele é aquele que estabelece os desígnios, segundo a boa, perfeita e maravilhosa vontade dele. Confia os teus desígnios ao Senhor e tenha um bom dia. Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais um dia acordar e podermos desfrutar do maior presente que o Senhor poderia ter nos dado. Pai amado, que o Senhor nos ajude a termos de fato um bom dia. Pai amado, que o Senhor nos ajude a temer ao Senhor, a priorizá-lo, que o Senhor nos ajude a cuidar das nossas palavras, a falar com sabedoria. O Senhor nos ajude a trabalhar com zelo, nos ajude a vencer a procrastinação, a preguiça. Pai amado, que o Senhor nos ajude a termos um coração alegre, a termos um coração grato. Pai amado, eu clamo que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor nos ajude a termos um bom dia, que o Senhor nos capacite a fazermos a nossa parte para desfrutarmos de um bom dia na sua presença.
Eu oro, Pai amado, eu abençoo cada pessoa que está conosco aqui na live, cada família aqui representada. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Fernando, a palavra está com você, meu amigo. Quem foi abençoado aí com essa palavra? Começar o dia aí da melhor maneira. Quem foi abençoado? Escreve aí nos comentários. Fui abençoado. Fomos abençoados, né, com essa palavra, pastor Danilo. Quero agradecer sua vida. Vi que a Natasha também já mandou uma mensagenzinha ali, esposa, né? Deus abençoe vocês, o Vicente. Em nome de Jesus, essa igreja também preciosa em Ubiratã. Que Deus Amém. derrame da graça, né, dele todos os dias aí sobre essa cidade. Então, meus queridos, glória a Deus. Você vai compartilhar essa mensagem aí depois com mais alguém. Salva aqui no Instagram. Também aí vai para o YouTube. Em nome de Jesus vai ser uma benção. Glória a Deus. Então vamos tirar uma fotinha, pastor? Amém, pastor, amém. Deixa eu dar um recadinho. Aproveitar Manda. a família 659, as pessoas que estão com o Senhor todos os dias. Se você está aqui na live e não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, entra aí e me segue. Todos os dias eu Com compartilho uma certeza. palavra também de bênção e de paz para a sua vida. Amém. Todo mundo aí que ainda não segue o pastor Danilo, clica aqui, ó, aqui em cima, você vai achar o perfil dele, vai poder segui-lo. Ó, a Sandra tá dizendo aqui, ó, Ubiratã, minha terra natal, ó, moro no Mato Grosso. Legal. Aí, que benção. Vamos tirar uma foto, depois eu vou publicar esse print aqui. Vai lá, dá um sorriso, pastor. Aê! Gente, vocês. Pastor Danilo, Deus abençoe, meu querido. Em nome de Amém, meu amigão. Jesus. Deus abençoe, Até pastor. mais.